Bom, gente, dando sequência aqui ao nosso estudo de Sara, ou a mulher e as promessas de Deus. No primeiro momento, a gente falou sobre a condição natural de Sara e a condição que ela passa a ter no momento que ela tem um encontro com o Deus real, Deus da promessa, e essa é a mesma realidade que o Senhor nos chama para ser e viver como mulheres, recebendo a promessa dele, a vontade dele para nós. E também a gente falou um pouquinho, a gente basicamente estudou capítulo 11 e 12. Algumas situações que acontecem na vida da mulher. Quando ela recebe a promessa, não quer dizer que todo o percurso vai ser só flores, ou que coisas que envolvem a família, as pessoas, o contexto natural, ela não tem que lidar ou enfrentar. Mas no final do dia, o que mais sempre precisa prevalecer, o mais importante sobre a vida nossa como mulher, é entender que as pessoas ao nosso redor, as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente confia, vão falhar conosco sim, em algum momento. Mas isso não anula aquilo que Deus dita sobre a nossa vida, aquilo que Deus quer estabelecer sobre a nossa vida, e ao contrário. É do Senhor que tem que vir toda a nossa expectativa de qualquer lugar que possa ter no nosso coração de necessidade externa, por alguém que seja a figura paterna, de protetor, de provisor, de provedor, de amor, de cuidado. Nós podemos sim ter essas expectativas externas dos nossos pais, autoridades, famílias, aqueles que são responsáveis por nós, professores, tutores, mestres, familiares, irmãos e irmãs, maridos, enfim, nos nossos relacionamentos. Mas no final do dia, se houver uma falha, se houver uma falta, que a gente não se estagne ou permaneça nesse lugar de dor, de perda, de mágoa, de trauma. Mas a gente receba do Senhor um lugar de reconciliação, restauração, perdão e renovação para permanecer visando, alcançando a promessa. Mas também a gente saiba que qualquer expectativa externa, qualquer expectativa do nosso coração no final do dia, uma única mulher que pode de fato atender essas expectativas de forma infalível não é nenhum homem dessa terra, é o Senhor. Você não é definida como órfã, você não é definida simplesmente como a mãe solteira, atraída, a viúva, a que tá ficando pra ti. Eu tô usando termos bem assim, gente, triviais, né? Mas que a gente ouve no nosso dia a dia, a mulher que perdeu o pai, a mãe que foi abusada, traída. Não! Isso pode ser momentos e condições que a gente viveu, mas sempre há um lugar na nossa história que Deus intervém, Deus faz, Deus cumpre, Deus estabelece. E aqui agora nessa segunda parte a gente vai dar sequência com ainda tudo aquilo que Eva ia ter que lidar como mulher nesse percurso de receber a promessa de Deus, viver as promessas dele. No capítulo 15, novamente, Deus vem e fala com Abraão coisas específicas sobre a aliança que eles iam viver como família. E qual seria o papel de Sara sobre isso? Abraão teria um filho e Deus chamaria através desse filho a sua descendência, e não seria simplesmente um servo, seria um filho que ele geraria juntamente com Sara. E aí que entra, Deus vem renovar essa palavra, essa promessa sobre a vida de Abraão, e possivelmente a gente crê, né? Até porque a Sara sempre aparece na história já atuante, ativa, de alguma maneira, ciente da situação. Por mais que os momentos de encontro com Deus e Abraão, a gente crê que Abraão estendia isso sobre a família dele, sobre a esposa dele, compartilhava isso com ela de alguma maneira ou de algum momento. E algo aconteceu aqui no capítulo 16, que é tão importante para que a gente possa aprender esse lugar e que a gente aprenda, a gente se avalie, mas também a gente ensine as mulheres, a gente traga as mulheres para essa realidade do quantas vezes nós também falhamos no percurso desse desenvolver, assumir e esse percurso de trilhar a jornada, de estar nesse lugar, de permanecer na vontade de Deus, na palavra dele, crendo, confiante e convictas da promessa deles para nós. Olha o que aconteceu aqui, gente. A gente vai ler do versículo, capítulo 16, versículo 1 ao 6, que fala assim: Ora, Sarai, a mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, ponto. E isso o tempo estava passando. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me pediu de ter filhos, a Sarai, a própria mulher está falando isso, possua a minha serva, talvez eu possa formar, olha, talvez, isso aqui é uma possibilidade na tentativa dela, eu possa formar uma família por meio dela.
Abrão, tô falando tudo errado, gente, mas perdão, foca aqui na palavra e lê certo. Abrão atendeu a proposta de Sarai. E quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. A partir do momento, 10 anos que eles receberam o primeiro, eles tiveram o primeiro encontro com o Senhor para ser depositado sobre eles esse lugar da promessa, sobre a família deles, que Sarai não seria estéril, seria mãe de filhos, através deles se cumpriria, Deus estenderia uma gerações sobre a terra, e as nações da terra seriam abençoadas através da família deles, daquilo que fosse gerado desse casal. Foi nessa ocasião, ainda versículo 3, que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele, Abrão, possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, e aqui entra outro contexto, entra uma outra mulher na história, Agar, mas a gente não vai falar dela hoje. Só um pouquinho, mas não tanto. Agar entrou aqui no contexto da história. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora, Saraia. Então Saraia disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei a minha serva em seus braços e agora ela sabe que engravidou. Despreza-me, que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Saraia, versículo 6. Sua serva está em tuas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Saraia tanto maltratou Agar que acabou fugindo. Bom, algo que eu quero trazer e o tempo que eu estava estudando e que eu acho muito importante, e tudo isso, gente, são estudos específicos da nossa jornada como mulher. Vai ter momentos específicos que a gente precisa trazer isso à tona, mas que a gente receba esse lugar da palavra. E você avalie e pondere na sua rotina, na sua vida, o que se aplica a você. Porque eu sei que eu trago alguns exemplos aqui para ficar mais próximo, mas tem algo específico que o Espírito Santo vai ministrar sobre você que se aplica à sua realidade. O que você tem que ser transformado, tem que ser alcançada para estender ainda mais transformação, revelação e vida sobre as mulheres que vocês tocam, cuidam, não só no sentido ministerial de cuidado, mas na sua família, ao seu redor, no seu trabalho, em todo o contexto que você vive, mulher. E algo que aconteceu aqui, que assim como Eva, quando a gente estudou a Eva se deixou levar por ímpeto dela em coisas que talvez nós mulheres temos a facilidade de ser deixadas nos levar, né? Nosso ímpeto. O ouvir e o falar, que foi aquilo que aconteceu, assim dizer, foi pontos cruciais ali também do que gerou e culminou para o pecado ali de Eva. Nessa situação, e trazendo para nossa realidade, quantas vezes o Senhor derrama um lugar de promessa sobre as nossas vidas? Indiferente de qual percurso, qual estação você está na sua história, se você é nova na fé, se você é solteira, se você é casada, se você é mãe, se você trabalha, se você estuda, se você está iniciando essa nova perspectiva com Deus. E o Senhor começa, fala, olha, você não é aquilo que os homens definem, você não é aquilo que a sua dor, o seu medo, o seu trauma, a sua falta natural te define, você é o que eu te amei para ser. Deus começa a depositar promessas sobre nós. Mas não acontece de imediato, tem processos para isso. Sabe por que é lindo, tem processos? Porque nós não somos o centro de todas as coisas. Quem é o centro é o Rei, o Senhor, o Cristo. E Ele nos chama para viver essa história com Ele, nele, para Ele. E a gente tem que lembrar que assim como nós temos a facilidade de ter o olhar sempre para as nossas necessidades, as nossas precisões, aquilo que nos cerca só até o nosso ponto de visão, o Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele tem um olhar macro. Não apenas o cronos, que é o natural, mas o kairos, que é aquilo que tudo combina para que a palavra dele seja cumprida por propósito dele, para que sim, aquilo que ele já declarou sobre o nosso futuro, que ele voltará e que há uma eternidade reservada para nós, de fato seja estabelecido. Ou seja, Deus é um Pai de amor que nos olha e que nos ama de forma singular. Mas tudo que se desenvolve na história, que tem a ver com tempos, percursos, trajetória, às vezes não acontece no nosso ritmo, no nosso tempo. Primeiro, porque a palavra diz que Deus aperfeiçoa o nosso caráter, gera em nós um caráter aprovado. Ele permite que a gente passe por provações para sermos aprovados e não desaprovados. Isso está tudo no Novo Testamento, Filipenses, Efésios, enfim, Coríntios também. Mas há um lugar, Colossenses, Tessalonicenses, vou lembrar, mas há um lugar que nesse percurso os tempos vão passando, os anos vão passando, e há um posicionamento que eu e você, mulher, temos às vezes muita facilidade de
desenvolver ou então executar, e no final a gente dá, ou a gente cobra coisas de Deus. O que eu tô falando? Quantas vezes Deus fala assim com você? Eu vou trazer alguns exemplos específicos e eu oro pro Espírito Santo. Trago os exemplos certos também. Deus fala, invista esse tempo cuidando da sua família. Talvez você que é dona de casa, ou então invista esse tempo, você vai ter que trabalhar, estudar, cuidar da sua família, mas olha, não perca esse lugar que você vai receber de mim. Olha, eu quero que você inicie esse trabalho, esse ministério, esse projeto, que você toque dessa maneira, que você faça isso. E quantas das vezes o Senhor fala um momento pra gente falar, ai beleza, Senhor, recebi a promessa. Só que no decorrer do dia a dia, a gente vai se cansando, vai ficando longe, vai parecendo distante. E a gente começa a ver o nosso ritmo de vida. E aí, a gente começa a tentar ajudar Deus, dar uma mãozinha para Deus, sem pensar sequer qual vai ser a consequência daquelas nossas atitudes. Qual que vai ser o fruto daquilo, assim como Eva não pensou, peraí, eu vou pecar, eu vou comer, eu vou desobedecer a Deus, eu vou levar o meu marido a comer isso. Qual que vai ser a consequência disso? E quantas das vezes, eu e você, mulher, quantas das vezes, não tô falando coisas masters, mas coisas pequenas, no nosso dia a dia, a gente se coloca nesse lugar. Ai, peraí, Deus falou que eu vou desenvolver essa marca, eu vou desenvolver esse trabalho, Deus me chamou para esse ramo de negócio e também para ser mãe. Mas peraí, Deus falou isso, mas o como, você também depende dele para desenvolver. Você precisa permanecer na palavra dele para de fato se cumprir. E quantas das vezes a gente começa a dar uma forcinha para Deus? Já que Deus falou que eu vou trabalhar, eu vou abrir essa loja, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Onde a gente começa a se encher de tarefas, a gente começa a se encher de rotina. Não, Deus falou que vai me prover. Mas quem sabe se eu fazer isso, aquilo. E aí, na verdade, o problema é outro. Talvez Deus falando, olha, vem para mim. Talvez eu vou te corrigir coisas específicas, você precisa aprender a ter organização financeira, você precisa aprender a ter ordem na sua casa, você precisa aprender a dar prioridade, você precisa aprender a ser menos orgulhosa, menos arrogante, mais dependente. Talvez você precise aprender a querer se provar tanto para as pessoas. Quantas vezes o processo, gente, que a gente está esperando a promessa, ou a promessa não parece, ao nosso ver, estar se cumprindo? Porque esse período da espera, Deus tanto nos prova para nos aprovar, mas Ele gera o ambiente, Ele gera as pessoas ao nosso redor, Ele gera os demais propósitos que estão se conectados a isso. E a gente não consegue ver porque a gente está focado assim, ó, no que a gente está vivendo, no que a gente está fazendo, em vez de começar a focar os olhos nele. Tem um versículo, acho que é Provérbios 4, 20, alguma coisa que sempre fala, Senhor, que os meus olhos, fixo os meus olhos no Senhor. Provérbios 4 ou 3, eu vou colocar aqui referência para vocês. Que os seus olhos, olhe sempre adiante, fixe seus olhos naquele que está diante de você. E quantas das vezes a gente para de fixar os olhos nele e começa a fazer nossa rotina. E a gente entra nesse modo cansada, às vezes esgotadas, frustradas, desanimadas. Mas Deus falou que meu filho seria isso, olha como meu filho tá, Deus falou que meu trabalho. Ou às vezes a gente até tipo assim, para de estar naquele lugar que a gente não só ouviu a voz de Deus da promessa, mas a gente permanece no lugar da voz de Deus da promessa. A gente não se perde só porque as coisas não estão acontecendo no nosso tempo ou porque não está de acordo com as nossas expectativas. Não, mulher, a gente permanece no lugar da palavra de Deus. E eu acho incrível porque a consequência de quando a gente não permanece nisso também é muito grave. Sara trouxe uma outra mulher, um outro contexto, uma outra realidade, uma serva dela, e possivelmente no contexto, essa seria uma serva próxima, porque eram servos ali, uma serva de alto padrão, para ela entregar o marido dela, ela devia ter escolhido assim, a fio. E outra coisa, o que ela tá fazendo, na época, era uma coisa assim dizer, da cultura normal. Os homens, podiam ter o direito de ter mais de umas mulheres, tinham as concubinas, e as mulheres que eram estéreis, não tinham uma deusa, era o perfil padrão de elas darem as servas dela para terem filhos, e elas assumiam a responsabilidade como tutoras daqueles filhos, porque elas eram servas, elas eram escravas, elas eram propriedades daquela família, daqueles senhores. Só que eu acho, e é algo que eu quero trazer, quantas das vezes, né, não só o que eu acho, mas nós nos colocamos nessa posição. Deus fala com a gente, filha, eu quero derramar isso sobre você. Às vezes, gente, é um trabalho, às vezes é um projeto, às vezes é uma família, às vezes é um ministério, às vezes é uma nação, às vezes são um propósito específico, um dom que Ele te deu.
Mas quantas vezes aquele lugar da gente permanecer próximo da voz do Deus que depositou a promessa, ao passar do tempo e com a rotina e com o tempo, a gente vai distanciando dessa voz. E a gente começa a fazer as coisas do nosso jeito, no nosso ritmo, na nossa vontade, achando que Deus está aprovando. E quando começa a dar errado, sabe para quem que a gente chama responsabilidade, assim como Sara fez? Não é pra gente, é para aqueles que estão ao nosso redor. Nossa, mas meu marido não ajudou, a minha família, nossa, os meus filhos, nossa, a igreja, nossa, Deus. Quantas vezes a gente também vai para Deus e fala, Deus não fez, Deus não cumpriu, e vai gerando frustrações no nosso coração, sendo que, na verdade, o lugar que a gente tem que permanecer é debaixo da palavra dele. É conforme aquilo ele deposita, conforme a cada estação, porque ele está gerando é de dentro para fora. Muitas coisas que Deus gera sobre a nossa vida em relação a uma promessa não pode vir simplesmente da forma como a gente quer, do jeito que a gente quer, porque a gente não está nem preparado. Deus quer curar o nosso coração, quer tratar, quer expandir a nossa visão. Olha, esse propósito, essa promessa é sobre a sua família, mas no final do dia é sempre para alcançar outros, para minha glória, para estender sobre outros. Não tem a ver só sobre o seu querer. E Sara ainda estava num lugar que ela estava só olhando a condição dela natural. Eu sou estéril, como assim, 10 anos, tô ficando velha. Peraí, um Deus da promessa me chamou para essa realidade sobrenatural. Eu vou escolher me apegar a isso ou vou tentar ajudar ele? Sara, que infelizmente, né, eu acho incrível porque a Bíblia mostra, é sempre um lugar de restauração. Quantas vezes nós falhamos, já falhamos nisso, ou temos falhado. E Sara, que ela se posiciona no lugar, eu vou ajudar Deus. E ela entrega essa mulher que não tinha nada, não fazia nem parte da história da promessa. Inclui ela no meio da história da promessa, no sentido do enredo da história dela. Aquilo que ela acharia que seria bom, reverteu para algo que não foi tão bom. E outras coisas também, não só sobre a sua rotina, mulher, mas quantas vezes, como mulheres, a gente tem influência sobre pessoas ao nosso redor, sobre os nossos familiares, sobre os nossos filhos, sobre os nossos maridos, ou então sobre os nossos amigos, aqueles que estão debaixo de nós. E porque a gente não está nesse lugar de ouvir a promessa, a gente se comporta de maneiras, ou a gente tenta ajudar de maneiras ao nosso ver, o nosso próprio querer e força, que no final vai gerar um fruto que não vai ser tão bom, e algo que eu e você, mulher, precisamos aprender. Nós precisamos aprender a lidar, e há um lugar de restauração, graça, perdão e reconciliação no Senhor, mas eu e você precisamos aprender a lidar com as nossas más escolhas. Se nós sairmos assim como Eva desse lugar de estarmos alinhadas, pautadas na palavra do Senhor, vai gerar um fruto de consequência de mais escolhas. E mais do que a gente se vitimizar, mais do que a gente simplesmente falar, ai Deus, e se frustrar, e se às vezes encabelar e ir para um lugar de crise, depressão, de esfriar a fé, às vezes a mulher fica nessas crises constantes porque a gente está colhendo ainda fruto de decisões nossas, escolhas nossas, e a gente não quer assumir aquilo. Agar se tornou sobre a vida de Saraia, e depois ela teve que aprender a lidar com a situação, mas no primeiro momento ela foi para Abraão indignada. Como assim? Eu dei ela a você, ela tinha que dar um filho para mim, agora que ela deu, ela tá me destratando. Sara, essa situação foi você que causou. Você tem que reconhecer isso. E agora você vai ter que saber lidar com isso. E Abraão disse para ela, sua serva, que você escolheu fazer isso, eu estava... Tem várias coisas aqui da parte de Abraão, mas nós não vamos entrar. Você escolheu falar isso, agora você lida com a questão. E assim também na nossa vida, em qualquer área da nossa vida, pessoal, profissional, família, amigos, ministerial, há consequências de posturas e decisões nossas que não estão debaixo pautadas da palavra de Deus. O lugar de maior proteção, cuidado, refúgio sempre é na palavra de Deus. E mulher, já estou falando isso do maior ao menor. De decisões master como mudar de emprego, mudar de casa, se casar, namorar, começar um relacionamento, mas também nosso dia a dia falar algo para alguém que a gente não tinha que falar, se posicionar numa área que a gente não tinha que se posicionar. E aí quantas vezes eu também como mulher, portanto, falo, olha, você falou, agora você assume a consequência e resolve. Com sabedoria. Eu deposito você sobre sabedoria, mas você vai ter que pedir perdão, você vai ter que se retratar, você vai ter que reconhecer que falou com falta de sabedoria, não foi no tempo certo, você falou o que você quis, conforme você achou, conforme o seu ímpeto. E, bom, e a consequência disso? A consequência sobre por que o propósito de Sara e Abraão?
aquilo que eles foram chamados para cumprir era tão grande, se estenderia sobre gerações futuras. Até hoje tem se estendido sobre um povo, uma nação escolhida de Deus, que ainda vai se estender até a segunda volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo. O erro dela também teve consequências e tem consequências até hoje. E isso não porque Deus anula a palavra dele, a promessa se cumpriu, a gente vai ver, permanecerá. Mas ela teve que aprender a lidar com aquilo que foi o ímpeto dela e o próprio erro dela. E eu oro para que eu e você, mulheres, nós possamos assumir isso com muito temor no nosso coração e entender e também estender essa revelação, esse ensino sobre as mulheres. A partir do momento que você tem um encontro com Deus, a promessa, e você escolhe rejeitar a palavra dele, assim como foi com Eva, ou rejeitar o lugar de estar debaixo. A palavra diz em Salmos: sobre as minhas vistas eu te darei conselho, e você recebe conselho. Sob é tipo under, né? Tipo de baixo, é próximo ali do lugar que você tem vista. Deus falando: olha, é na minha palavra, junto de mim, que você recebe aquilo que você precisa para permanecer até a promessa se cumprir. Indiferente dos interféries, dos percursos, vai ter que perdoar, vai ter que amar, ter fé, paciência, permanecer. E tem várias coisas aqui de Sara, mas o que ela trouxe sobre a família dela refletiu de forma que alcançou gerações, e também Deus restaurou depois essa questão do... Né? Por mais que Sara não soube lidar, teve um momento que Deus falou: não, o propósito de Sara é um, de Agar é outro. Deus teve histórias diferentes, situações diferentes, teve toda a situação com Agar, envolveu a história dela de outra mulher, numa outra perspectiva. Deus também restaurou a história de Agar, trouxe respostas. Agar teve um momento que depois, no capítulo, acho que 18, Sara novamente expulsa ela, Deus fala com Agar: olha, larga essa mágoa sua, porque tipo, né, ela falou: Agar talvez era uma jovem, gente, a gente não sabe. Normalmente as servas da palavra, né, para ter filhos, escolhem as mulheres mais jovens. E se a gente for também abrir um adentro aqui, trazer a história de Agar, o má posicionamento, a má decisão de Sara refletiu diretamente sobre Agar. E ali é o contexto. Sara era a figura de autoridade sobre a vida de Agar, assim dizer. E Agar também ali no coração dela gerou talvez mágoa, raiva, soberba. Falou: agora que eu tenho um filho, agora eu tenho o direito de me revoltar. E foi essa postura que também gerou essa resistência de Sara para Agar. E aí Sara maltrata ela foge. E nesse lugar também aqui, aí no capítulo 16, o Senhor encontra Agar, o Senhor mais uma vez como defensor. Ele encontra cada mulher, ele vai ao encontro da realidade, traz restauração, cura, nos ensina a ter um caráter. Ele fala: vai, se humilha, vai e pede perdão, porque você também errou, Agar, vamos lá. E eu vou estabelecer sobre você o que precisa. E no versículo 18 acontece a mesma coisa, tem um desentendimento, mas no capítulo 18, capítulo 18, novamente Deus vai ter um encontro com Abraão. E aqui nesse lugar do encontro com Abraão, Deus vai restabelecer, e aqui já vai passando mais tempos, né, gente? Eu acho que já tem 14 anos depois, Deus novamente vem encontrar com Abraão. Eu tava falando de Agar e eu vou, porque eu ia finalizar a história de Agar, só que Agar também finaliza com essa parte aqui da história, que volta na Saraia e Abraão. E aqui, agora, Deus já muda o nome deles a partir do capítulo 17. E a gente pula esse, agora ele vai ser chamado de Abraão, né? Não Abrão, mas Abraão, e Sara, não mais Saraia. Deus renova a aliança e Deus promete um filho para eles novamente. Depois quase de 24 anos eu falando: olha, permaneçam na promessa. E isso Sarai já pecou, já teve a questão com Agar voltou a morar com eles. Deus traz aliança, Deus traz a circuncisão. Mas aqui continua o contexto de Deus ali ensinando, moldando o coração de Sara, trazendo a realidade de quem ele é, do encontro dele sobre a vida dela. E algo que é muito importante sobre mim e você, mulher, que isso tem que ser constante na nossa vida. Para a gente permanecer no lugar que Deus nos chamou para ser, nunca pode se perder de nós esse lugar que nós permanecemos tendo encontro com o Senhor de forma pessoal, real. Não só básico do que a gente precisa no dia a dia, mas esses encontros que a promessa é renovada sobre os nossos corações e mais visão é depositada. Deus foi em Deus de etapas. Ele falou com Abraão, mandou ele sair da terra. Depois ele falou de novo e começou a estabelecer coisas sobre a rotina deles, o que seria, promessas, gerando fé no coração. E na terceira vez, quando estava próximo de se cumprir a promessa, ele já muda o nome, ele já fala o que vai acontecer, ele vai trazendo mais visão a cada encontro. E assim também tem que ser com a minha vida e com a sua vida.
E aqui no versículo 9 ao 15 tem um outro momento com Sara, que Deus mais uma vez vai ensinar para nós como mulheres. Vocês precisam passar pelos processos da promessa, vocês precisam permanecer em mim, vocês não podem deixar de estar nesse lugar, de se posicionar apenas na minha voz, não no ímpeto de vocês, indiferente da circunstância, mas também de sempre permanecer crendo em quem eu sou e o que foi o Deus que encontrou você. Não pode, com o passar do tempo, e é muito fácil, ainda mais nos dias que a gente vive hoje, ver o cansaço, o desânimo, a fadiga. Eu tenho que continuar crendo? Sim, porque você teve um encontro com Deus, a promessa e tudo, mas a sua vida é baseada naquilo que você crê, é na palavra dele. E olha aqui que fala, capítulo 18, versículo 9. Deus falando sobre Abraão, que já mudou o nome, enfim, falou, olha, agora a promessa está próxima a se cumprir, mas aqui já passou 24 anos, gente, do momento que Deus falou com a promessa. Não que isso vai acontecer na sua vida, o tempo de Deus é específico para cada estação, diferente para cada mulher de cada estação. Mas talvez o seu tempo é 3 anos, talvez o seu tempo é 3 meses, que é demais, talvez o seu tempo 5 anos. Eu falo, como assim? Deu 5 anos. E aqui Deus vem e fala novamente específico para Sara. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. E isso aqui são os 3 anjos, né, homens de Deus que aparecem nesse encontro com Abraão, representantes de Deus. E aí, então, disse o Senhor, eram 3, mas aí fala como se, né, o representante de Deus. Então, disse o Senhor, voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, agora que já tinha passado 24 anos. Abraão recebeu a promessa com 75 anos, ou seja, já tinha aqui 99 anos. Já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou, depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei prazer. Mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu? E disse, poderei realmente dar à luz, e agora que sou idosa? Para que sou idosa, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse, não negue, você riu. E algumas coisas que eu quero trazer pra gente, basicamente 3 coisas. Eu já comecei a falar, mas dessa parte não podemos deixar de crer, indiferente do tempo, daquilo que o nosso Deus, o Deus da promessa que nos encontrou, mudou nossa história, mudou nossa realidade, que nós não possamos deixar de crer em quem Ele é e na sua palavra. Que a nossa fé não se esmoreça, que a nossa visão não se perca, que a nossa rotina não seja atropelada pelo nosso eu e querer. A gente pare de estar no lugar que, assim como Maria no Novo Testamento, aos pés de Jesus, escolhendo a boa parte. E algo que também é maravilhoso de algumas promessas que Deus derramou sobre as nossas vidas, a minha e de vocês, que você está vendo, a promessa sempre está ligada com um milagre. E isso é poderoso, porque tem coisas que a promessa vai se cumprir, não eu fazendo ou você fazendo. Tem coisas que a gente pode fazer tudo, mas só vai se cumprir porque vai se cumprir de forma sobrenatural e vai ser um milagre. Se for empresa, se for filho, se for família, se for casamento, se for uma viagem, se for um negócio, se for uma permissão, uma autorização, só vai se cumprir porque Ele vai operar o milagre. E para viver as promessas de Deus tem que haver um posicionamento nosso que nós de fato entendemos isso, só se cumpre porque o meu lugar principal de permanecer na palavra dele, na promessa dele. E... Liga não, gente, bastidores. E por último dessa parte é esse lugar da gente sempre assumir aquilo que a gente faz. Mentira é mentira. Tem momentos que pra gente receber a promessa e o milagre do Senhor, a gente tem que falar, olha, eu tô sendo incrédula mesmo, eu parei de crer. Por mais que eu falo que eu creio, no meu coração é um lugar de incredulidade, de medo, de insegurança em Jesus. Eu preciso novamente do Espírito Santo. Senhor, agora a gente tem uns 3 acessíveis. Preciso desse encontro com você e falar, abre de novo minha visão, traz de novo a perspectiva, reafirma a promessa para que eu esteja nesse lugar. E, bom, vou finalizar essa segunda parte aqui, nós já estamos indo pro fim, tem muito na história de Sara, mas já vou